Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, farei a leitura até o versículo 16. A palavra do Senhor assim nos diz: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam esses primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Escreva estas coisas esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo e recebido na glória. Até aqui a palavra do Senhor. Feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus e amado Pai, diante da Tua palavra, inspirada pelo Espírito Santo ao nosso irmão Paulo, que o mesmo Espírito Santo agora ilumine a Sua igreja, abra o nosso coração, atente os nossos ouvidos, de modo que conheçamos a Tua verdade e habilita-nos a obedecê-la, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, grandes líderes não se formam pelo acaso. Certamente não tem uma fórmula mágica para treinar grandes líderes, mas existem elementos, existem aspectos que podem favorecer ou não o surgimento de tais líderes. E sem dúvida nenhuma, a família, o ambiente familiar, o lar no qual aquela pessoa, aquele homem é instruído, cresce, se desenvolve, é educado, tem uma grande influência. Uma influência positiva ou uma influência negativa. Quando nós olhamos para a família como projeto estabelecido por Deus, como uma estrutura santa colocada diante de nós como meio de graça para nós vemos que a família tem um papel importantíssimo, crucial na formação desses líderes. E sem dúvida nenhuma, nesse capítulo 3, quando vemos Paulo então instruir o jovem pastor Timóteo a como deveria escolher os futuros líderes da igreja local onde ele se encontrava, certamente Paulo considerou o ambiente familiar e trouxe a importância desse ambiente como critério para Timóteo identificar homens aptos para o diaconato e para o presbiterato da igreja. Isso tudo porque, sem dúvida nenhuma, a família é esse local seguro, é esse fundamento, é esse baluarte na formação do caráter dos cristãos de forma geral, homens e mulheres, sobretudo quando nós falamos então de líderes. Não é à toa que no versículo 5, o principal referencial que Paulo vai utilizar é justamente a família. Se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? A família, então, é esse termômetro para a vida cristã, é esse termômetro para a saúde cristã, é esse termômetro para o caráter cristão.
E é exatamente isso que nós vamos ver hoje, olhando para então as virtudes que devem ser buscadas, que devem ser encontradas nos líderes cristãos, nos líderes da igreja local. Nós então faremos essa dinâmica de como encontramos isso na família e como Deus se revela primordialmente na família. O Senhor então comunica as suas bênçãos, as bênçãos da aliança, através das famílias da aliança. Como disse Richard Baxter, teólogo puritano, a reforma da igreja começa na reforma das famílias. Se quisermos uma igreja forte, precisamos de casas santas. E é exatamente isso que nós vamos ver hoje. Vocês, pais, mães, é a oportunidade diante da palavra de Deus para olhar para as suas próprias casas e avaliarem o quão saudável, o quão frutífero, o quão fértil é o seu lar, de modo que, para a glória de Deus, surjam ali líderes, homens firmes ou mulheres que fortaleçam a igreja e seus futuros líderes. Portanto, o título dessa mensagem de hoje, Família, o baluarte do líder cristão. Nós veremos isso em 3 partes. A família sustenta o caráter desse líder, sustenta a sua experiência e sustenta o seu ministério. Primeiro ponto, então, a família sustenta o seu caráter. E aqui, como a ênfase é a família cristã, até por ocasião do mês da família, eu não vou me ater somente às virtudes e aos critérios para a escolha do presbiterato, mas eu vou acompanhar o paralelo também com o diaconato, justamente para ver como há elementos comuns a essas duas funções utilizadas pelo Senhor Jesus para governar a sua igreja. Primeiro versículo, então, do capítulo 3, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então Paulo começa com essa expressão, fiel é a sua palavra. Ou seja, olha, confia no que eu estou dizendo. Vem comigo. Acredita que o que eu vou falar para vocês é verdadeiro. É importante. Preste atenção, Timóteo. Então é isso que ele quer dizer com essa expressão que ele inicia no capítulo 3. Fiel é a palavra. Agora, a partir do que eu vou dizer a partir de agora, é muito importante. Preste atenção nos detalhes. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. E o porquê dessa importância? Porque justamente Paulo vai tratar daquelas funções que vão governar a igreja de Cristo. E aqui, antes de nós entrarmos no texto, alguns detalhes nós precisamos trabalhar. Primeiro deles, e o mais importante de todos, a igreja é do Senhor Jesus. Ele é cabeça da igreja, e somente Ele, como lemos aqui na nossa liturgia. Então, embora a igreja local seja dirigida, seja governada, seja liderada por homens tementes ao Senhor, representando Cristo, o único cabeça da igreja é Cristo e somente Cristo. E por isso, o episcopado, e aqui é uma outra palavra que o Novo Testamento usa para o presbítero ou para o pastor, é de tanta importância, porque nós aqui, pastores e presbíteros, não somos uma casta, não somos uma categoria espiritual elevada no meio dos irmãos, somos conservos de vocês. Entretanto, representamos o Senhor Jesus, e por representarmos a Ele como homens pecadores que somos, temos jugo dobrado, temos carga dobrada, cobrança dobrada sobre nós, porque somos pecadores imperfeitos, ajudando outros a olharem para Cristo, a confiarem em Cristo e a submeterem-se ao senhorio de Cristo. Portanto, irmãos, a verdadeira liderança, a liderança bíblica, a liderança saudável, a liderança cristã, a liderança piedosa na igreja, é aquela que te leva ao senhorio de Cristo. Não é aquela que termina em si mesmo. Uma liderança cristã que glorifica o líder cristão, o líder humano, não é uma liderança bíblica. Toda e qualquer liderança bíblica, verdadeiramente pautada na Escritura, é aquela que única e exclusivamente os leva à obediência e à submissão a Cristo. Se os irmãos olharem para mim antes de Cristo, eu estou falhando como presbítero, como pastor.
como condutor do povo de Deus, porque a minha função é alimentá-los e levá-los ao Senhor da igreja e ao Senhor da igreja somente. O serviço da liderança, o serviço do episcopado, é um serviço de levá-los a servir a Cristo e não a homens. Daí então, nós temos essa instrução ao bispo ou ao episcopado, e aqui é uma palavra, um sinônimo usado no Novo Testamento para os presbíteros. Então não há um nível maior ou uma casta maior acima dos pastores, acima dos presbíteros, chamada bispos. Não, é somente um sinônimo daquela época para presbíteros, que Paulo utiliza. E não é à toa, e é daí que nós tiramos a nossa forma de governo presbiteriana. A igreja presbiteriana é governada por presbíteros, presbíteros docentes, que se concentram no ensino, e muito conhecidos também como pastores, e presbíteros regentes, que se concentram mais no governo, na regência da igreja, mas todos são presbíteros. E também, ao lado desses servos, desses presbíteros, há os diáconos, e assim é composta a liderança da nossa igreja. E é dessa liderança que Paulo vai falar, é daqui que nós tiramos o nosso modelo. Mas como eu disse, então o caráter desse líder é experimentado no lar, porque a família é quem sustenta o caráter do indivíduo, sustenta o caráter da pessoa, para o bem e para o mal. Quando uma família não é bem estabelecida na Escritura, e infelizmente há grandes chances do caráter daquelas pessoas ali formadas ser desviado para o mal. Entretanto, quando o interesse, quando todo o esforço da família, do lar, do líder da casa, do pai, da mãe, é olhar e instruir para a palavra, então teremos caráter, pessoas, homens e mulheres, forjados segundo o coração de Deus. Então a família tanto revela a dignidade ou a não dignidade, a indignidade de alguém assumir a liderança na igreja. Versículo 2, então, a primeira virtude, a primeira característica desse líder é que é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Esse primeiro critério, irrepreensível, sustenta todos os demais, porque ele é mais genérico, mas isso não significa que é alguém livre de pecado. Ou seja, aqueles que almejam o presbiterato, aqueles que almejam o pastorado, a liderança da igreja, eles devem ser perfeitos, isentos de pecado. Infelizmente, nessa condição antes do segundo vinda de Cristo, da glorificação, da nossa ressurreição, nós ainda somos afetados pelo nosso pecado. Embora cheios do Espírito Santo, não somos mais dirigidos nem escravizados por ele. Todavia, mesmo os líderes da igreja podem e são afetados pela condição de pecado. Então, o que Paulo quer dizer com esse irrepreensível? Irrepreensível é uma expressão que literalmente significa não tirar proveito. Então, é como se Paulo dissesse o seguinte: olha só, aquele que aspira à liderança da igreja, o presbiterato, ele não pode ter brecha na vida dele. Ele não pode ter ponto fraco, ele não pode ter algo que o traga a ele vergonha pública, traga à igreja local e ao evangelho de Cristo vergonha, motivo para que outros o critiquem, para que outros invalidem a sua autoridade como servo de Deus, como pregador da palavra, como líder do rebanho de Cristo. Então, o presbítero é esse que não deixa brechas para uma repreensão e uma crítica dos de fora, mesmo aqueles que procuram críticas contra nós. Isso não significa, como eu disse, que a pessoa é alguém perfeito, mas cujas falhas são falhas comuns que não ferem a sua reputação. Isso é ser irrepreensível. E quando a gente olha para a nossa vida, para a nossa família, é exatamente assim que nós devemos criar os nossos filhos. Como homens e mulheres de Deus irrepreensíveis.
Inclusive, irmãos, essa é a raiz, esse é o princípio, essa é a natureza do mandamento de honrar pai e mãe. Muitas vezes nós achamos que honrar pai e mãe é somente obedecer pai e mãe. E quando a gente é criança, então, muito da nossa obediência é na força do ódio, né? Ou na força do medo do chinelo, e a gente obedece. Então, obediência pragmática, que foge das consequências, ou que é pelo peso da obrigação, não é honrar pai e mãe. Nós honramos pai e mãe quando a nossa vida, quando a nossa reputação como filhos não fere a reputação dos nossos pais. E por isso esse mandamento, ele reside sobre todos nós, mesmo quando nós crescemos, quando nós nos casamos e passamos a ter as nossas próprias famílias. Continuamos, debaixo da lei de Deus, precisando honrar pai e mãe. Portanto, você que já é mais avançado de idade, já é velho, casado, com filho, você também honra seu pai e sua mãe, pela sua reputação. E isso nós devemos ensinar aos nossos filhos. A importância deles na sua conduta, na sua fala, nos seus relacionamentos, na relação com os outros, de honrarem a sua casa. Como é triste, irmãos, quando às vezes a gente, em algum círculo aí, seja escola ou qualquer outro lugar, ou na família, às vezes até mesmo na igreja, fulano é daquela família ali, aquele menino ali é daquela família, complicado aquele garoto. Todo mundo ali naquela casa é complicado. Não é ruim isso, gente? Quando a gente tem esse testemunho familiar ou essa reputação familiar. Por isso, o que eu quero que os irmãos entendam hoje é que não é possível nós olharmos para um líder cristão, olharmos para um homem de Deus, sem olharmos para a sua família. Não é possível um líder, um cristão maduro, ser formado, sem que a sua família também seja formada. Eu sei que há exceções. Há grandes líderes que vieram de lares até mesmo não cristãos, homens piedosos, homens crentes, firmes na fé, mas são exceções. Nós, povo de Deus, que temos a palavra como condutora para a nossa família, para a nossa moral, para a instrução dos nossos filhos, nós devemos buscar aquilo que é regra e não aquilo que é exceção. E a regra é: a nossa família deve ser irrepreensível. Devemos honrar os nossos pais e ensinar os nossos filhos a nos honrarem, sobretudo com a reputação, sobretudo com o testemunho. Isso é alguém irrepreensível. Ainda no versículo 2, então, Paulo vai alcançar exemplos menores, ele vai listar exemplos práticos do que é uma vida irrepreensível, tanto de aspectos positivos, ou seja, virtudes que devem ser desenvolvidas e buscadas por essa pessoa, quanto aspectos negativos, questões a serem evitadas. Então, começando com as virtudes a serem buscadas, no versículo 2, na segunda parte, esse homem deve ser esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar. E repito, todas essas virtudes, todas essas características são vistas, reconhecidas e desenvolvidas no seio familiar, dentro do lar. Esposo de uma só mulher. Aqui certamente Paulo estava preocupado com o seu contexto greco-romano. A prática da poligamia era muito comum naquela época, principalmente daqueles cristãos que vieram de uma cultura grega. Mas pasmem, até mesmo daqueles que vieram de um judaísmo e mal interpretando os exemplos bíblicos históricos dos patriarcas, dos reis que tiveram mais de uma mulher, repetiam isso. E com isso eu não quero dizer que no Antigo Testamento validava-se a poligamia. Pelo contrário, era só mais uma mostra de que Deus levantou, através dos séculos, durante a história da redenção, homens falhos, homens pecadores. Então, os exemplos poligâmicos
praticados até mesmo pelo povo de Deus no Antigo Testamento, não podem ser usados como exemplo para validar tal prática. Essa prática nunca foi aceita por Deus. Não é à toa que ela foi estabelecida em Gênesis, portanto, o homem deixa pai e mãe e una-se à sua mulher, singular. É repetida por Cristo quando ele vai tratar do divórcio e é reafirmada por Paulo nas diretrizes, nos critérios para a escolha da sua liderança. Ele repete esse mesmo critério para os diáconos: marido de uma só mulher. Então aqui Paulo certamente está preocupado com a poligamia e então combate ela, mas não é somente isso. Paulo está mostrando que uma característica de um homem digno da liderança da igreja, do presbiterato ou até do diaconato, é que ele coloque a família em primeiro lugar, como local santo que é, como estrutura, como instituição santa que é. Portanto, um homem que tem, de fato, que é esposo de uma só mulher, não é somente em quantidade, mas é em coração. É aquele que tem olhos apenas para a sua mulher. É aquele que valoriza apenas e exclusivamente a sua mulher. E tem a ela como a maior bênção que Deus lhe deu, humanamente falando, materialmente falando. Porque a maior bênção certamente é a graça e a salvação. Mas, irmãos, é isso, e nada menos do que isso, é a mulher na vida de um homem. A maior bênção que Deus pode dar, porque é através da mulher que chegam os filhos da aliança, a herança da aliança e tantas outras bênçãos como veremos aqui. Um homem que não valoriza a mulher como o maior tesouro que tem na sua casa, não é digno de pastorear a noiva de Cristo. Que é exatamente essa ilustração que Cristo, o próprio Senhor Jesus, oferece a nós, que nós como igreja somos a sua noiva. Cristo é o noivo, é aquele que nos ama, é aquele que vai se unir em aliança para nos redimir, para nos resgatar, para nos purificar. Por isso que o homem também deve fazer isso, deve unir-se à sua mulher para purificá-la, para santificá-la, para levá-la a Deus, para glorificá-la. E você só consegue fazer isso se você ter a sua mulher como aquilo de mais precioso que Deus lhe deu. Homens, ensinem os seus filhos homens a amarem as suas futuras esposas, amando as suas próprias esposas. Ensinem as suas filhas mulheres a não aceitarem nada menos do que um homem que a dignifique e a coloque como o tesouro mais importante que Deus lhe deu depois da salvação. Eleve a barra, não aceitem menos. E o que eu vejo, infelizmente, depois de alguns anos já aconselhando casais, aconselhando famílias, é o quanto os cristãos se aceitam e se satisfazem com pouco. Ah, pastor, mas o fulano de tal nunca me valorizou muito, desde o namoro, já me desrespeitava, mas a gente vai relevando porque ele era de uma família boa, ele era de uma... E aí isso foi levando, acabei casando. E hoje sofre no casamento. Eu sei que é difícil, irmãos, e é cada vez mais difícil encontrar homens tementes ao Senhor e mulheres tementes ao Senhor, mas nem por isso aceitem menos do que a Escritura determina e oferece, porque vai ser bênção na sua vida. É melhor que os solteiros fiquem de joelho, de jejum e oração, por mais um tempo, por mais alguns anos que sejam, mas tenham uma vida em paz, tenham famílias santificadas pelo Senhor, do que correrem para um relacionamento até no desespero. Pastor, mas eu estou ficando velho, pastor, mas eu estou ficando velha. Não se desesperem, confiem no Senhor, porque o caos que é uma família, que não é estabelecida pelos critérios da palavra, não é bom para ninguém. Todos sofrem, filhos sofrem. Perseverem, esperem no Senhor, coloque diante do Senhor
Por isso não aceitem, mulheres, ninguém menos do que isso, de que um homem que as dignifique. Homens, não aceitem-se menos do que isso. Todos os dias acordem e se coloquem: Senhor, me ajuda a santificar a sua filha. Porque as nossas esposas são filhas do Senhor. E quando a gente está namorando, às vezes dá medo quando vai falar com o pai, né? Hoje em dia não tem muito mais isso não, mas antigamente tinha. Mas imagina, mesmo depois de casado, você está sempre diante do pai da sua esposa, prestando contas a ele como você cuida dela. E ele vai cobrar como você cuidou da filha dele. Não aceite menos do que isso. Não aceite menos do que isso. As próximas virtudes estão relacionadas a uma vida em ordem. Elas podem ser, então, reunidas da seguinte forma. As características aqui que Paulo, então, lista: temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro. Todas essas características refletem o caráter de alguém que tem o domínio próprio. De alguém que é controlado nas suas emoções, nas suas ações. O temperante é isso. É aquele que não é levado pelas suas emoções, pelo calor do momento, mas é aquele que tem controle de si, mesmo quando as circunstâncias são contrárias à sua própria paz. E de novo, irmãos, é certo que há momentos da nossa vida em que nós perdemos a cabeça, que nós nos irritamos, nos estressamos, mas nunca se habituem com isso. Jamais creiam no seguinte discurso: esse é o meu temperamento, eu sou assim mesmo, eu sou explosivo, ou como diz aí, né, eu sou sanguíneo, eu sou isso, eu sou... Irmãos, não aceitem isso. Pode ser sim que você, o seu temperamento, o seu caráter seja mais inclinado à ira, mais inclinado à impaciência, portanto vigie mais, mas nunca aceite isso como um rótulo, algo que te define, porque o que te define é Cristo e quem você é diante dele. Isso te define. Você não é sanguíneo, você é remido pelo sangue de Cristo Jesus, e por isso você pode vencer a ira, e por isso você pode vencer a raiva. Portanto, para aqueles que têm dificuldade com isso, redobrem-se e aprendam a virtude de pedir perdão para sua mulher e para os seus filhos, e de pedir ajuda. Temperante, sóbrio. Sóbrio é aquele que reconhece quem é, que reconhece a situação, é aquele que tem entendimento das circunstâncias, não é aquele que está distraído, e distraído por muitas coisas. Pode ser distraído pelas próprias emoções, pode ser distraído por outros pensamentos. Sóbrio é aquele que tem plena consciência de quem é e de onde está. Exatamente o oposto, por exemplo, de quem está embriagado, que faz tudo o que faz e no dia seguinte mal lembra-se do que fez. O sóbrio não. O homem de Deus, o líder da igreja, deve ser sóbrio, ele deve ser modesto, ou seja, aqui modesto é alguém bom, alguém agradável, alguém de temperamento agradável, e hospitaleiro. Vejam, todas essas características refletem uma pessoa que não se perde em seus excessos, pelo contrário, são pessoas de bom trato, e por isso mesmo são capazes de recepcionar, de acolher outras pessoas. O apóstolo Paulo segue então para mais uma característica: apto a ensinar. E se os irmãos perceberem no versículo 2, todas essas características são virtudes que estão presentes no cotidiano da vida comum, da vida familiar. Esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, e não é diferente com o apto a ensinar. Por que eu digo isso? Porque normalmente a ênfase nesse ponto, e não está errado, isso com certeza Paulo se refere a isso também, muitas vezes é a capacidade do sujeito passar informação, ou seja, transmitir uma informação
objetiva, ensinar a igreja de forma intelectual. Então, fulano é muito inteligente, ou fulano é muito sabido de Bíblia, ele conhece muito a Escritura, ou ele já estudou muito doutrina, então ele é apto a ensinar. De fato, isso também. Mas quando a gente olha para essa virtude no contexto do lar, aí o buraco é mais embaixo. Porque não adianta nada, irmãos, alguém chegar aqui na frente e dar uma aula de EBD assim fenomenal, ensinar com propriedade e excelência todas as doutrinas da graça, mas chegar em casa e ser incapaz de ensinar o seu filho com paciência, com amor, com moderação, a obedecer à lei do Senhor. O primeiro local de ensino de todo homem cristão é a sua própria casa. Não é à toa que no versículo 5, Paulo vai expandir isso para o governo geral. Mas aqui, irmãos, nós devemos nos atentar que tanto na vida familiar, na vida matrimonial e na educação dos filhos, o homem deve ser apto a ensinar. A sua casa, meu irmão, é o seu primeiro púlpito. A sua família é o seu primeiro rebanho. E os seus filhos são o seu primeiro campo missionário. Se você é incapaz de ensinar o Evangelho para os seus filhos, se você é incapaz de ensinar o Evangelho para a sua casa, como que você quer ensinar para a igreja? Como que você quer ser professor para todos os demais? Se você não é capaz de ensinar o essencial para aqueles que lhe são mais caros, para aqueles que lhes são mais importantes, que é a sua própria casa. Então, irmãos, e aqui já fica a instrução, vocês querem medir a capacidade dos líderes, dos futuros líderes, de instruir a sua casa, de instruir a igreja? Olhe para a sua casa, para o seu lar. O quão bom, o quão capaz ele é de ensinar os seus próprios filhos, ensinar a sua esposa, ensinar a sua família de modo geral. No versículo 3, então, Paulo segue para aquilo que o presbítero não deve fazer. Isso também se repete ao diácono. Basicamente, ele está reforçando os princípios que foram ditos no versículo 2, só que agora em forma de negativa. Então, não dado ao vinho. Então, se antes ele deveria ser sóbrio, agora ele não deve ser dado ao vinho. Ele não deve ser violento, ou seja, ele deve ser temperante, porém cordato, modesto, inimigo de contendas, não avarento. Em outras palavras, é um homem que tem controle de si. É um homem que é controlado, que é pacífico, que não busca briga, que não busca contenda, que não dá lugar à ira e que não deixa se descontrolar pelo dinheiro. Percebam esses três elementos na negativa: o vinho, a ira e o dinheiro, no caso aqui a avareza, representam descontrole. O homem de Deus, o verdadeiro líder, deve ser controlado, deve ser equilibrado. E de novo, olhando para a nossa família, é isso que nós devemos desenvolver em casa. A família não deve ser avarenta. A família não deve ser descontrolada com dinheiro. A família não deve buscar luxos para a própria vaidade. A família deve ser controlada com as finanças, deve ser mordomo, e aqui especificamente o homem deve ser mordomo, ou seja, bom administrador dos recursos que Deus lhe dá, sejam muitos ou poucos. Mas o que eu vejo, e infelizmente também tenho visto com mais frequência do que gostaria, famílias, casamentos prestes a acabar por questões financeiras, por má administração. Pessoas que querem viver com um nível de vida, com um estilo de vida que não condiz com aquilo que recebem. Pessoas que estão preocupadas com aquilo que os outros vão ver de si. E não preocupadas em agradecer a Deus por aquilo que tem. E lutar por aquilo que não tem, e trabalhar de forma honesta por aquilo que não tem.
Irmãos, quando nós estamos sempre insatisfeitos com o dinheiro, ou quando nós valorizamos coisas fúteis e supérfluas, isso é transmitido para os nossos filhos. E eles crescem da mesma maneira. Eles crescem avarentos. Eles crescem amantes do dinheiro. Eles crescem escravo das aparências, escravo das vaidades. Eles aprendem onde isso? Em casa. Eles não aprendem isso na escola. Eles não aprendem isso na rua. Eles não aprendem isso nas redes sociais. Eles aprendem em casa. A maneira como você lida com o seu dinheiro vai construir para o bem e para o mal a maneira como os seus filhos vão lidar com o dinheiro. Cuidado com isso. Sejam atentos nisso. Da mesma forma, o descontrole quanto à ira, e quanto ao vinho, quanto à bebida alcoólica, contra tudo aquilo que te distrai, tudo aquilo que lhe rouba a sobriedade. O homem de Deus deve estar presente de corpo e alma. Deve estar sempre presente. Aqui Paulo não acrescentou na lista, mas eu tomo a liberdade de atentar aos irmãos para outras coisas que nos distraem hoje, que são as redes sociais do celular. Homens que chegam do trabalho e viram verdadeiros zumbis em casa. Não estão presentes no convívio familiar. Mas eu estou cansado, eu estou com a cabeça cheia. Eu sei, todos nós passamos por isso. Mas o seu filho, a sua filha, a sua esposa não tem mais você em casa, porque o tempo que você está em casa, você está, entre aspas, relaxando, distraindo a cabeça no celular ou até no videogame. Não se distraiam. O homem de Deus é sóbrio, o homem de Deus tem controle, tem domínio próprio, o homem de Deus está presente na sua casa. Ensinem isso para os seus filhos. Ensinem eles a valorizar o tempo em família, ao tempo à mesa. Se você não é presente com a sua esposa, como que você quer que o seu filho, quando ele estiver na adolescência, sente à mesa com você e converse com você? Se durante a sua infância você jogou uma tela na mão dele e você mesmo se distraiu com uma tela na sua frente, e agora na adolescência você sofre porque ele mal olha na sua cara. Isso não é crise de adolescência não, gente. Isso é educação. Isso é exemplo. Se você valoriza o tempo em família, você vai ensinar os seus filhos a valorizarem do mesmo jeito. Isso se aprende em casa. Isso se aprende em casa. Então, nós vemos no versículo 4 e 5 o resumo de tudo isso. Que esse homem, aquele que aspira o presbiterato, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Só é possível governar a própria casa, só é possível criar os filhos sob disciplina e com todo respeito, quando você é um homem irrepreensível. Você não consegue impor isso, você não consegue entubar isso. Não adianta você chegar amanhã, acordar e falar, agora eu vou criar meus filhos sob a disciplina, e impor isso a eles, se você não for um exemplo a ser respeitado. A autoridade, irmãos, não se impõe. A autoridade é reconhecida pela admiração. Nós seguimos aqueles a quem nós admiramos. Nós nos vinculamos e nos submetemos àqueles a quem nós admiramos. Se você não é digno da admiração dos seus filhos, e aqui eu digo admiração e não louvor e adoração, mas a admiração dos seus filhos, será muito mais difícil eles obedecerem a você. E isso se aplica também ao nosso relacionamento com Cristo. Se a gente não admira o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, como nosso cabeça, como Senhor da nossa vida, nós não obedeceremos. Se vermos Jesus apenas como um bom amigo, como um mestre, como um sábio, como alguém que morreu pelos nossos pecados para livrar nossa barra do inferno, mas Ele não é Senhor na nossa vida, não há admiração a Cristo, nós não teremos Ele como o senhorio da nossa vida. Esse exemplo nós devemos ter em casa também. Portanto, um homem irrepreensível não deve sê-lo
e não devemos buscar somente porque você quer ser presbítero, somente porque você quer ser diácono, ou porque você já é diácono, ou já é presbítero, ou já é pastor, enfim. Mas é porque você é um homem de Deus, liderando a casa diante do Senhor. E você deve ser digno dessa tarefa. Você deve ser irrepreensível para que seus filhos e a sua esposa tenham prazer, satisfação de acompanhar, de seguir a sua liderança. E essa é a pergunta que eu quero fazer para você hoje. Se a forma como você vive, se você como homem tem sido digno da admiração e da submissão da sua esposa e dos seus filhos. Segundo ponto, a família sustenta a experiência dessa pessoa, desse homem. O caráter é provado então pela experiência. Versículo 6, não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. De igual forma, o apóstolo Paulo também, no versículo 10, traz essa mesma virtude para os diáconos. Também sejam esses, os diáconos, primeiramente experimentados e se mostrem irrepreensíveis e exerçam diaconato. Então aqui Paulo está dizendo que aqueles que são recém-convertidos, e essa é a palavra neófito, não estão aptos, não estão habilitados para liderar a igreja de Cristo. Para quê? Por quê? Para que não se ensoberbeçam, não cresçam em orgulho. E aqui é importante, irmãos, essa relação que Paulo faz entre a imaturidade espiritual e o orgulho. Porque a verdade é que uma das maneiras e uma das características da maturidade cristã é reconhecer a sua dependência do Senhor Jesus. Quanto mais vivermos e quanto mais aplicarmos a nossa vida a obedecer a Escritura, mais vamos reconhecer a nossa incapacidade de obedecê-la. Mais vamos perceber e reconhecer a nossa necessidade e a nossa dependência do Senhor Jesus. Mas o que acontece muitas vezes é que para aqueles que têm pouco tempo de conversão, para aqueles que conhecem pouco da palavra, aqueles que são imaturos na fé, é mais fácil que se achem agora plenamente habilitados para toda e boa obra. Mas isso não é suficiente, se sentir habilitado. É necessária experiência, é necessário dependência, é necessário tempo de carreira com o Senhor. E vejam, a família não está longe disso, ela nos dá essa experiência. Porque se você é convertido a Cristo e, por exemplo, tem o hábito de instruir a sua família na Escritura, de ensinar a Bíblia aos seus filhos, de realizar um culto doméstico com frequência, a frequência que der, mas se isso é hábito na sua vida, você vai ganhando experiência no estudo da palavra. Como que você vai ler a palavra e seu filho te perguntar alguma coisa e você não souber responder? Você precisa conhecer a Bíblia para ler com seu filho, para tirar as suas dúvidas. Como que você vai conduzir a sua família num culto familiar se você não tem entendimento da Escritura? E aqui, irmãos, eu não estou dizendo que vocês precisam ser exímios mestres na teologia, mas vocês precisam ter um mínimo de conhecimento. E agora imaginem uma família que dia após dia, semana após semana, se encontra ao redor da Escritura, conversa sobre a Bíblia, pesquisa junto, fala sobre Bíblia, fala sobre teologia, conversa sobre as coisas de Deus no meio da casa. Um homem, depois de anos nessa família, não vai ser experimentado? Não vai ter experiência? Adquiriu onde? No lar, em casa. Não menosprezem a riqueza do ensino da Escritura e do aprendizado em família. Os nossos filhos ensinam demais para nós, irmãos. Eu tenho um filho de 3 anos e agora já começa aquelas perguntas meio cabulosas de Bíblia. Céu tem chão, essas coisas assim. Gente, é maravilhoso. Porque para eu explicar teologia, para explicar a Bíblia para um menino de 3 anos, eu preciso elaborar muito na minha cabeça. E eu faço isso para ensinar para o meu filho, não para dar uma incrível aula de escola dominical. Vocês podem ter certeza que isso me ajuda demais quando eu vou comunicar para a igreja.
Porque se eu consigo comunicar para o meu filho com 3 anos, eu vou conseguir comunicar para outras faixas etárias. Percebem? Experiência na minha casa. Não menosprezem a riqueza que todos vocês têm, que é o acesso livre à Escritura, que são recursos à sua mão, à sua disposição. Basta nos organizarmos. Essa experiência é alcançada primeiramente no lar. Um homem irrepreensível, um homem temperante, um homem sóbrio, um homem que tem domínio de si, um homem que ama a sua esposa em primeiro lugar, que valoriza a sua família e tem a Escritura como centro da sua família, certamente terá um bom testemunho no meio da sociedade. Certamente terá um bom testemunho daqueles que são de fora, é o versículo 7, para que não caiam numa vergonha pública, isso que é o opróbrio, e no laço do diabo, uma vez que Satanás, o diabo, está ao nosso redor, procurando aqueles a quem devorar, procurando um tropeço nosso. E por isso mesmo, nós devemos vigiar e nos fortalecer na fé. Testemunho, irmãos, é sinônimo de coerência. E a família é a maior prova, é o maior teste da nossa coerência. Não adianta nada aqui na igreja você aparecer piedoso, você falar como crente, você se vestir como crente, você agir como crente, se na sua vida de segunda a sábado, dentro da sua casa, você falha miseravelmente em cada um desses pontos. Vocês acham que os seus filhos crescendo em meio à hipocrisia vai amar a Deus? Qual vai ser a relação dele com a igreja? Percebe? E aí quando eu vejo, pessoas chegam para mim, pastor, meu filho depois de tanto tempo na igreja, não sei o que lá, desviou. A primeira coisa que eu pergunto é, como é que é você em casa? Como é que é o seu marido? Como é que é o seu casamento? Como é que foi a relação com seus filhos até então? 90% dos casos não foi boa, pastor. Como é que você quer que seu filho sirva Cristo se você só serve no domingo? Quando o domingo deixar de ser atrativo ou deixar de obrigação, ele não vai vir mais aqui. Porque você falhou na coerência. Irmãos, precisamos ser coerentes. Aquilo que nós vemos aqui, aquilo que nós vivemos aqui, deve ser reflexo da nossa vida diária, da nossa vida cotidiana. Devemos ser íntegros. O cristão é alguém íntegro, inteiro. Aquilo que eu sou na igreja é aquilo que eu sou em casa, é aquilo que eu sou no trabalho, é aquilo que eu sou na sociedade. E quando eu errar, e eu vou buscar perdão, eu vou buscar reconciliação, eu vou buscar conserto, eu vou buscar correção em Cristo, assumir os meus erros, os meus pecados e seguir em frente para construir um caráter íntegro. Filhos íntegros são criados por pais íntegros. Filhos hipócritas são criados por pais hipócritas. Não sejamos hipócritas. E essa talvez seja a acusação mais frequente de Cristo contra os seus perseguidores, os fariseus e mestres da lei, hipócritas. O apóstolo Paulo aqui está nos dizendo, não sejamos hipócritas. Governem bem a sua casa, sejam testemunho para os de dentro e para os de fora. Nos versículos 11 a 13, então, Paulo se direciona às mulheres. Terceiro ponto, a família sustenta o ministério do líder cristão. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e sua casa. Vejam, no versículo 12 ele repetiu exatamente o que ele falou aos presbíteros. Mas aqui no 11 eu quero chamar a atenção para os irmãos, porque uma leitura descuidada desse texto pode levar ao erro a alguns a pensar que aqui Paulo está falando sobre diaconisas, ou mulheres que exercem o diaconato. Então Paulo está falando para os homens, para os diáconos, e aí logo depois, da mesma sorte, as mulheres. Mas a palavra aqui original para mulheres é esposas. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha só, as esposas desses líderes,
não estão eximidas de responsabilidade. Elas precisam contribuir, elas precisam auxiliar, elas precisam santificar o ministério desses homens. Caso contrário, lhes será dobrado, lhes será triplicado o fardo do ministério e da função presbiterial ou diaconal. Paulo se preocupa com isso, com a família em todos os âmbitos, porque esse é um texto sobre família também. Não simplesmente sobre o indivíduo, mas sobre família. E vejam que as virtudes a serem buscadas pelas mulheres é muito semelhante às ditas anteriormente, tanto aos presbíteros quanto aos diáconos. As mulheres devem ser respeitáveis, assim como os homens devem ser modestos e cordatos. As mulheres não devem ser maldizentes, porém temperantes, como os homens inimigos de contendas. E elas devem ser fiéis em tudo, assim como os homens irrepreensíveis. Então o que Paulo está nos dizendo é que, ainda que o ministério seja diaconal ou presbiteral, seja exclusivo dos homens, a mulher, com o seu caráter, com a sua conduta, no seu papel de auxiliadora, as suas virtudes contribuirão para o exercício da liderança do seu marido. Portanto, irmãos, mulher de pastor não é pastora. Mulher de presbítero não é presbítera, mulher de diácono não é diaconisa. Não misturem as funções. Isso às vezes acontece. Entretanto, as mulheres de cada um desses ofícios têm responsabilidades dobradas. Devem buscar virtudes que facilitem e que santifiquem e sustentem o ministério dos seus maridos. Por exemplo, é impossível um homem desenvolver moderação, cordialidade quando está casado com uma mulher dominada pela ira, ou que não controla a própria língua. É impossível, irmãos, nós termos domínio próprio dentro de casa quando o nosso cônjuge fica nos provocando, por exemplo, não é? Nos levando até o limite. Com isso eu não quero dizer que nós não somos responsáveis pelos nossos próprios pecados. Infelizmente, outros nos dificultam na nossa luta contra o pecado, mas nem por isso nós não somos responsáveis por eles. Entretanto, essa é uma mensagem às famílias. Então, mulheres, sejam auxiliadoras, ajudem os seus maridos a serem aquilo que eles precisam ser em Cristo Jesus. Da mesma forma, homens, ajudem as suas mulheres a serem aquilo que elas precisam ser em Cristo Jesus. É assim que homem e mulher serão um só. O ministério é do homem, mas é uma só carne se desenvolvendo ali em Cristo. É uma só carne desenvolvendo temperança, domínio próprio, sobriedade, cordialidade, disciplina dos filhos, governo do lar. É uma só carne. É muito mais fácil quando todas essas virtudes, quando todas essas tarefas, essas responsabilidades são divididas por dois. É muito mais pesado quando você é o responsável por tudo da sua casa. E, infelizmente, aqueles que vivem em julgo desigual, que são casados com um descrente, sabem do que eu estou falando. O quão mais difícil é criar os filhos no caminho do Senhor, quando o seu cônjuge não ajuda, mas atrapalha. E no domingo, quando a criança não quer ir para a escola, ou melhor, no domingo, quando a criança não quer ir para a escola dominical, não quer ir para a igreja, e o cônjuge descrente fala: fica com o papai aqui hoje, fica com a mamãe aqui hoje. Lá no Rio, assim, não, hoje o papai vai para a praia, vai com a mamãe depois, todo domingo você vai. É muito mais difícil. Mas muitas vezes, mesmo lares cristãos, parece haver um julgo desigual. Um contra o outro, divididos, quando deveriam se unir como uma só carne, para ajudar no desenvolvimento da fé. Até então que aqui a gente chega no final do nosso texto, do versículo 14 em diante, a conclusão de Paulo. Escreva essas coisas, aí Paulo falando a Timóteo,
esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, coluna e fundamento da verdade. Interessante que Paulo, de novo, traz a ideia da igreja como esse que sustenta a verdade, como que casa de Deus. E casa, lar, é o lugar da família. O tempo todo nessa instrução, Paulo tem em mente a família cristã. Como diz Calvino, comentando sobre esse texto, ele disse o seguinte: há boas razões para Deus chamar a igreja de casa de Deus, de sua casa, pois ele não só nos tem recebido como filhos mediante a graça da adoção, mas ele mesmo habita pessoalmente entre nós. Por isso nós somos casa de Deus. Por isso a igreja é a casa de Deus. Não é porque esse templo é santo, não é porque esses tijolos foram consagrados, porque esses instrumentos foram consagrados. Não, mas é porque Deus nos recebe na sua presença como um Pai perfeito, como um Pai amoroso, porque somos filhos dele, adotados em Cristo Jesus. E é exatamente assim que deve ser a nossa casa. A nossa casa, as nossas decisões, a nossa rotina, os nossos diálogos, as nossas atitudes devem refletir essa verdade, a realidade de que fazemos parte da família da fé. A nossa casa deve refletir a realidade e o caráter da igreja como família da fé. A nossa casa deve transparecer a presença, a habitação do Deus vivo. Deve transparecer a realidade de que todos somos filhos de Deus, comprados por Cristo Jesus. Por isso que Paulo, no final, no versículo 16, vai concluir com a história da redenção. Ele resume a obra de Cristo. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele Jesus que foi manifesto na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então, por que Paulo conclui com a obra do Senhor Jesus? A obra completa, da encarnação à ressurreição e glorificação. Esse é o grande mistério, porque é difícil para a gente entender o Deus Todo-Poderoso encarnando para morrer por nós. Por isso que ele chama isso de mistério. Mas por que Paulo traz isso à tona? Para lembrar a Timóteo e a nós que, em última instância, esses líderes, eles estão servindo a esse Cristo. É somente na submissão a Cristo, que é o Deus vivo e todo-poderoso, que esses homens serão irrepreensíveis, que nós seremos irrepreensíveis e as nossas famílias serão um baluarte da verdade, porque serão representantes da Igreja de Cristo. No momento em que olharmos para o senhorio de Cristo, nos humilharmos diante de toda a sua obra de encarnação e salvação, é somente na dependência de Cristo. Por isso, em última instância, e o mais importante de tudo, o verdadeiro líder cristão é aquele que é submisso ao senhorio de Cristo e ensina isso à sua família. A família cristã é submissa a Cristo, porque o líder daquela família é submisso de igual forma. Os filhos se submetem ao pai, porque o pai se submete a Cristo. A esposa se submete ao marido, porque o marido se submete a Cristo. E nós, irmãos, nos submetemos às lideranças locais, porque elas se submetem a Cristo. Inclusive, na nossa profissão de fé ou quando são recebidos como membros. Essa é uma das perguntas, não é? Você, diante de Deus, promete ser fiel à autoridade dos seus presbíteros e pastores e oficiais da igreja, enquanto esses forem fiéis à Escritura? Então essa é a natureza, essa é a essência da submissão cristã. Todos nós somos submetidos a Cristo. Essa é a maior de todas as heranças. O amor de Cristo por nós, a ponto de morrer pelos nossos pecados. Essa é a maior das heranças que podemos dar aos nossos filhos, ensiná-los sobre o amor de Cristo. A principal das nossas tarefas é instruí-los na palavra de Deus. E o maior sustento que nós podemos dar aos nossos, na nossa casa,
são os nossos joelhos dobrados em oração em favor deles. São famílias assim, sustentadas, fundamentadas na Escritura, debaixo do senhorio de Cristo. É delas que o nosso Deus levanta líderes. Olhe para você, se é homem líder da sua casa, e avalie, veja o quão próximo ou não disso você está, e se submeta ao cabeça da igreja para que ele te capacite e te fortaleça a ser o homem que você deve ser. Mulher, olha para você, se você é essa esposa que de fato auxilia e sustenta o seu marido. Filhos, desejem ser isso um dia. Desejem ser esse homem. Desejem ser essas mulheres. Desejem esposas assim para vocês e homens assim para vocês. Esse é o critério. E haverá então salvação nas nossas casas, porque isso é promessa da aliança. Isso é herança para todos nós e todos os nossos filhos, de geração em geração, porque as misericórdias do Senhor, isso é promessa pactual, se estende até 1000 gerações, para aqueles que creem, para aqueles que temem ao Senhor. Feche seus olhos nesse momento e falemos com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e amado Pai, te louvamos, Senhor, e te adoramos pela Tua palavra, porque o Senhor, na sua infinita misericórdia, nos deu o Teu próprio Filho para morrer por nós, e pelo Teu sangue tirou o escrito de inimizade, nos reconciliou contigo, e agora recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus, e verdadeiramente somos, Pai. E por isso, como filhos que somos, queremos ser dignos daquele que nos chamou. Queremos que as nossas famílias, os nossos lares, sejam um instrumento da Tua verdade, sejam um baluarte da Tua verdade, sejam um reflexo da verdadeira igreja nessa terra, Pai, em nome de Jesus. Colocamos os nossos lares, as nossas famílias diante do Senhor, para que o Senhor da igreja, o próprio Cristo Jesus, edifique os nossos lares com o santo poder, que o Teu Espírito Santo nos encha, nos proteja de todo mal, nos santifique na verdade. Senhor, a nós homens, que o Senhor nos forme irrepreensíveis. Sim, aqueles meus irmãos que já são oficiais e aspiram ao oficialato, que o Senhor os revista de toda a irrepreensibilidade. Mas a todos nós, homens, diante de Ti, Pai, que de igual forma busquemos essas virtudes para a Tua honra e para a Tua glória, para a edificação da nossa família, do nosso lar. E para as minhas irmãs aqui presentes, Senhor, que de igual forma o Senhor as sustente, as edifique, as encha do Espírito Santo, para que elas desenvolvam o caráter de Cristo Jesus, para auxiliarem os seus maridos naquilo que forem necessários, para aquelas que ainda não encontrarem, buscarem homens tementes segundo o seu coração, e formarem famílias que o adorem, que o santifiquem, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Tenha misericórdia da Tua igreja, faça-nos igreja do Senhor forte, firme, cada vez mais, em nome de Jesus. Eu oro pelos irmãos aqui em Congonhas, que o Senhor lhes fortaleça a fé, que o Senhor dê a eles experiência, dê a eles intrepidez, lhe dê bom testemunho no meio da sociedade, para que o Teu Evangelho avance através desses irmãos, para que eles sejam instrumento da Tua palavra nessa cidade, e essa igreja seja luz no meio das trevas, no meio de uma geração corrupta, para a honra e glória do Teu nome, e que isso comece nas famílias dessa igreja, Pai. Senhor, não nos poupe das bênçãos que o Senhor preparou para nós e prometeu na Tua palavra. Bênçãos da aliança, bênçãos do pacto, herança para os Teus filhos e para os filhos dos seus filhos, em nome de Jesus. O Teu Espírito Santo, a Tua palavra, a lembrança das palavras e dos ensinos de Cristo,
a verdadeira fé, a edificação do caráter, o perdão de pecados, a consciência de salvação, a intrepidez no pregar, tudo isso é promessa tua para os filhos da aliança. E por isso, Senhor, não nos prive disso. Em nome de Jesus, ser propício, ser generoso conosco. E desde já preparar o nosso coração para o momento em que partilharemos do pão. Em nome de Jesus. Amém.